Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior estivemos aqui no Alfa Romeo 155 a tratar da fechadura e do puxador de porta e eu combinei com vocês fazer aqui o vídeo sobre o elevador de vidro. Porque é que o elevador de vidro é tão lento a subir? Há várias razões para isso acontecer e neste vídeo vou tentar abordar todas essas questões. Eu já fiz vídeos por causa deste interruptor de vidro e já abordei a razão pela qual os vidros ficam lentos, mas desta vez vou mesmo tentar mostrar-vos e testar quais é que podem ser os problemas e as soluções, ok? Então, o que é que pode ser aqui bastante confuso para alguns de vós é porque é que há tantos fios para fazer uma função tão simples como levantar ou descer o vidro. Ora, se nós começarmos aqui a dissecar estes fios, vai começar a parecer muito mais fácil do que aquilo que realmente parece. Eu já sei de cor, mas podemos ir ver pela cabelagem ou pelos esquemas elétricos que estes dois fios aqui vão diretamente ao motor do vidro, ok? O motor é elétrico e precisa de dois fios para ter positivo e negativo para fazer levantar ou descer, ok? Só precisa de dois fios para isso. E então aqui deste lado já só nos sobram três fios. Então, mas nós só precisamos de positivo e negativo porque é que temos três fios em vez de dois. Ora bem, como eu vos disse no vídeo sobre os interruptores, basicamente o que está aqui dentro são dois interruptores num só. O que nós, para termos esta função de descer ou subir, temos que ter um interruptor, dois interruptores. E então o que este interruptor faz, basicamente, é uma inversão de polaridade. É por isso que nós precisamos aqui de um negativo ao meio. Atenção, há casos em que há dois fios, mas fazem a mesma função. E temos aqui um positivo e um segundo positivo. E porquê é que isto é tão importante? Ora bem, com o motor a trabalhar, eu vou pôr o carro a trabalhar e este é o turbo diesel, faz bastante barulho. Por isso é que eu estou a fazer uma explicação prévia, com silêncio, espero eu, para conseguir que vocês percebam, antes que eu ligue o carro e comece a falar em cima do carro a trabalhar e com o multímetro, pode ser um bocadinho confuso. E eu sei que estes vídeos sobre eletricidade, às vezes não são assim muito bem compreendidos, porque, bem, é um tema sempre confuso e espero conseguir captar a vossa atenção. Portanto, temos aqui o negativo e vamos para já esquecer aqui o verde, ok? Então temos um negativo e temos um positivo. Já começa a fazer sentido, não é? Então, se nós carregarmos para subir o vidro, nós vamos fechar circuito entre estes dois fios e estes dois. Desta forma, este positivo e negativo vão passar para estes dois fios e vão fazer com que o vidro suba. Muito bem. Então agora nós queremos descer o vidro. O que vamos fazer é esquecer aqui este fio cinzento azulado e vamos ligar este negativo com este positivo a estes dois fios à mesma para descer o vidro. Ok? Já está compreendido porque é que há dois positivos e um negativo, certo? Estes dois positivos vêm diretamente, vêm do mesmo fusível e tudo. São só depois separados em dois fios. Até há casos em que faz um shunt de um lado para o outro, existem só dois fios e depois há um shuntzinho para aqui, ok? E agora o que é que nos resta perceber? Como é que nós conseguimos apenas com dois fios fazer tanto o movimento de descer como o movimento de subir? Porque como eu carrego aqui, saem daqui 12 volts e quando eu carrego aqui para subir, também saem daqui 12 volts. Então como é que o motor sabe como é que vai descer ou subir? O motor não sabe. O que vai acontecer, eu já vos vou mostrar, com o cara a trabalhar, é que quando carregamos, por exemplo, para subir, sai daqui positivo e daqui negativo, e quando carregamos para descer, sai daqui positivo e daqui negativo. Portanto, este fio tanto pode ser positivo e negativo, e este também a mesma coisa, pode ser positivo ou negativo. De facto, existe uma inversão de polaridade, por isso é que existe este interruptor duplo, em que para subir vai positivo e negativo e para descer vai negativo e positivo. Há uma inversão de polaridade em que o motor elétrico, sendo ligado desta forma, sobe, sendo ligado desta forma, desce. Sendo o meu dedo esquerdo positivo, sendo o meu dedo direito negativo, sobe, desce, Estão a entender? É por isso que isto funciona. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Este é o botão do lado do passageiro. Do lado da porta do condutor também existe um botão destes, ligado da mesma forma, exatamente da mesma forma. E se aquele botão não funcionar ou funcionar mal,
este elevador de vidro não vai funcionar bem, ok? Então há bastantes coisas para diagnosticar. Se fosse só na porta do condutor, é só isto, ok? Como é a porta do passageiro, é isto mais isto. O que é que temos aqui? Nós temos um negativo que é comum a este positivo e também comum àquele positivo, e nós vamos querer fazer a comparação de voltagem entre o alternador e o que chega aqui, e terá que ser algo idêntico. Então, se nós temos cerca de 1270, 280 no alternador, aqui vamos ter que ter uma voltagem bastante idêntica. Se os vidros não estão a funcionar e se não há consumidores a funcionar nestas linhas, nós vamos ter que ter uma voltagem igual. Tenham a certeza que estão a fazer excelente contato com os terminais. Tenham a noção que o meu multímetro não é dos melhores, mas temos aqui então uma queda de 0,2 volt, ok? Não é significativo, ok? É aceitável. Para um carro desta idade é aceitável. E já lá chegamos porque é que isso está a acontecer. Então vamos também verificar do outro lado. Esta ponta não está aqui a segurar-se muito bem. Isto só com duas mãos e gravar e tudo mais é assim. E aqui temos novamente 1360. Ok, pronto, está lá, ok? Peço desculpa de eu estar a querer falar mais alto, mas o motor está a funcionar e eu não quero que vocês percam nenhuma informação daquilo que está aqui a acontecer. Então vamos diretamente testar qual é que é a saída de voltagem. Tenham a noção que o motor elétrico vai consumir cerca de 1 volt e meio a fazer o seu trabalho. Portanto, vai-se perder cerca de 1 volt nesta transação de potência. Então o que eu vou fazer é, não interessa aqui qual é que é a posição das pontas de prova, isto são pontas de prova, ok? Portanto, eu instalei aqui as pontas de prova para conseguir ter aqui mais liberdade de movimentos e com o meu dedo indicador vou fazer o movimento de descer e subir o vidro. E vocês vão verificar no multímetro não só a tensão, mas também aquele sinal menos ali. O menos significa negativo e quando não aparece menos significa positivo. Então eu vou descer. Atenção que o meu multímetro é lento a ler e consegui ler 12 volts positivos. E quando for subir, aparece 11 volts negativos. Portanto, consigo confirmar que existe de facto uma inversão de polaridade quando eu faço o movimento de descer e o movimento de subir. Se eu trocar a posição das pontas de prova, aquele sinal ali vai ser ao contrário. Aqui a finalidade de eu vos informar isto não é saberem se a descer é negativo ou positivo ou vice-versa a subir. Não é nada disso. É só a confirmação de que, para vocês entenderem, que o motor sobe e desce com inversão de polaridade. Qual é que é essa polaridade? Não importa para nada, ok? O que é que vocês acham? 11 volts a subir para 13,8, faltam aqui 2 volts e 700, ou 2,7. Então há aqui problemas, não é? E mesmo assim o vidro não está a subir muito lento, porque o carro também está a trabalhar e existe mais voltagem. Façam sempre isto com o carro a trabalhar, porque se for só com a ignição ligada, além de matarem a bateria, leva-vos ao engano, porque há motores e há sistemas que não funcionam abaixo de uma certa voltagem. Então vamos imaginar agora que vocês não têm qualquer movimento no vosso vidro e querem testar um motor elétrico. Como é que vocês podem fazer isto sem desmontar quase nada? Então vamos cá fazer uma situação de desespero. O vidro desceu e nunca mais subiu, nunca mais conseguem pôr o vidro para cima. Então o que é que podem fazer aqui? Já percebemos que temos que enviar para estes dois, certo? Temos que enviar para aqui positivo ou negativo, é igual um ao outro, para já. E sabemos que temos supostamente aqui negativo. Atenção, podemos ter dois terminais destes, mas é a mesma coisa, são os dois negativos. Temos de ter aqui negativo, temos de ter aqui positivo e aqui também. Então, consegue arranjar com certeza dois bocados de fio, mesmo que não seja com estes terminais todos bonitos que eu fiz. Pode ser terminais assim, não é a mesma coisa, mas funciona. Então, o que é que vamos fazer? Vamos já ligar aqui o negativo, aqui, e depois podem ligar tanto aqui como ali, porque nós ainda não sabemos qual deles é que desce e qual deles é que sobe. Então, aqui ou ali, é igual, pronto. Então, o que é que podemos fazer a seguir? Um destes dois, os dois têm de ter positivo, mas um deles pode ter falhado. Então vamos testar um deles. Ligamos aqui e neste momento quando ligarmos ali, porque nós queremos injetar corrente aqui, certo? Então o que é que vai acontecer quando encostar? Subiu.
Então, eu quero descer, troco ali a inversão de polaridade e agora vou descer. Ok? Agora, vamos testar este positivo. Acabou de descer. Agora, vamos subir o vidro. O vidro não sobe. E aqui tem o vidro a subir. Outra experiência que podem fazer, imaginem que não funciona mesmo assim, ok? Então como é que vocês podem testar tudo desde estes dois terminais, a cabelagem por dentro da porta, a ficha, o motor elétrico a subir e a descer? Então vamos imaginar, o vidro está todo aberto e vocês não conseguem fechar. Conseguiram arranjar uma bateria ou com os cabos da bateria com o cara a trabalhar, conseguiram chegar os cabos aqui à frente. Os meus cabos não são compridos o suficiente para isso. E vamos então injetar aqui positivo e negativo, ok? Neste aqui vamos ligar, por exemplo, um positivo, ok? E neste aqui vamos ligar o negativo à bateria. Portanto, ligam este ao borne positivo da bateria e ligam este ao borne negativo da bateria e o vidro fecha. Ok? A partir desse momento tenho a certeza absoluta de que estes terminais, estes fios, a cabelagem, o motor, a ficha, está tudo a funcionar corretamente. E ainda mais, se o vidro subiu com bastante velocidade, sabem ainda mais que o regulador de vidro, o motor do regulador de vidro, está em perfeitas condições e que o problema estará com certeza daqui para trás, tanto no interruptor como na cabelagem. Mas aí recuamos no diagnóstico que fizemos agora, não é? Ora bem, espero que até agora tenha sido fácil de perceber. Eu acho que assim, dividindo os fios, é bem mais fácil para vocês compreenderem. Eu sei que há fichas que não são iguais a estas e são mais difíceis de entender, mas sabendo onde é que cada fio vai, torna-se bastante fácil. Então temos aqui estes dois fios que vão ao motor e temos este par que faz shunt com estes dois e faz subir, e temos este par que faz shunt com aqueles dois e faz descer, ou vice-versa, pronto. Eu sei que às vezes o vice-versa faz-vos confusão, mas é mesmo assim. Então o que é que eu vou fazer a seguir? Vamos aqui aumentar um bocadinho aqui a dificuldade, porque temos um ou outro interruptor do outro lado, não é? Então temos que testar também isso. Por isto não funcionar, não quer dizer que o problema seja deste interruptor. Ok, então vamos aqui colocar as pontas de prova. Já sabemos que neste caso não interessa quais é que são as posições. Nada. Não interessa nada. E já sabemos qual é que é a voltagem que temos que ter, ou que temos aqui deste lado. E para subir faltam aqui 2,5 volts. Vamos arredondar para 2,5 para não ser tão confuso. Se eu tivesse aqui outra pessoa era mais fácil, não era? Ok, então temos aqui as pontas de prova encravadas. E eu vou usar o meu multímetro à mesma. Eu vou do outro lado do carro, no interruptor do lado do condutor, para a porta do passageiro, ver quais é que são os valores que temos aqui. Vamos ver se são iguais ou não. Então vamos descer. Temos que esperar que a voltagem do multímetro estabilize. E agora vamos subir. Está muito mais lento a subir deste lado. O que é que vocês acham destes valores? Já tínhamos uma queda de... Vamos nos focar no subir, é o principal. Já tínhamos uma queda de 2,5 do outro interruptor. Qual é que é a queda de tensão? O que é que eu quero dizer com queda? Se nós temos um objetivo de 13,5, vamos arredondar para 13,5, e se temos uma tolerância de 1 volt, 1,5 volt, vamos chamar 12 volts, mesmo o mínimo dos mínimos dos mínimos, a subir, o que é que nos falta para esses 12 volts? Ou 12,5, pronto. Quanto é que nos falta? Então, malta, temos aqui uma excelente forma de perceber onde é que está o problema, ok? É mais uma forma de descobrir onde é que está o possível problema. Nós temos o vidro do condutor, que está a funcionar com uma excelente velocidade, e desta forma podemos comparar números. Então o que é que temos de ter aqui? Esta ficha branca é do lado do condutor, temos aqui um positivo, lá está, com o shunt que eu vos falei. Então temos aqui ao meio o negativo, temos aqui um positivo e vamos ter aqui tensão de bateria, 13 volts e 70, excelente. E vamos também ver aqui no lado do interruptor do passageiro da porta do condutor, 13 volts, ponto 5, ponto 6, é um bocadinho menos, ok? Então, na porta do condutor, para o vidro do condutor, aqui no castanho, vamos ver qual é que é a voltagem de saída para o motor. Vamos ver ali no multímetro. A descer 12,5 e a subir 12
12,5, vá, 12,40. Então vamos ver aqui no interruptor do passageiro da porta do condutor, aquelas duas saídas que são o verde. O que é que temos que sair aqui? Se tínhamos, vá, 10 volts a subir, aqui também temos que ter o mesmo, certo? Então vamos descer na porta do passageiro. 12,60, excelente. Vamos agora subir. Que valores é que temos? A subir 12,10, 12,20, 12,30. Então, onde é que está o problema? Já descobriram? Se nós temos boa voltagem mesmo a subir, não se esqueçam de que o nosso mínimo era 12 a 12,5 era o ideal, e estamos dentro dessa faixa, portanto descer, agora subir 12,20, 12,30, até um bocadinho mais. Onde é que está o problema? Então, isto é um pouco confuso, não é? Se nós temos ali 10 volts e meio e o vidro até sobe rápido, e deste lado temos 12,30 e o vidro sobe mais devagar, onde é que está o problema realmente? Ora, é um pouco confuso, mas não é, ok? Então, se nós temos dois comandos, os dois comandos têm que comunicar, não eletronicamente, mas de forma elétrica. E eles comunicam através de uma cabelagem que corre por trás do tablier. Então, essa cabelagem eventualmente terá pelo menos uma ou duas interligações. Essas interligações, na altura que o carro foi construído, já foi há quase 30 anos, não é? Eram muito boas e tudo mais, e foram feitas com a tecnologia existente. E a tecnologia existente era isto assim. A tecnologia existente era isto aqui. Macho, fêmea e conexão. Ora bem, esta conexão é depois colocada num conector deste estilo. É um conector do estilo aberto, não isolado. Com isso quer dizer o quê? Se eu conseguir ver os terminais metálicos, ele não é isolado contra a corrosão, contra a água, contra umidades, contra essas coisas todas. Então o que acontece, passado 30 anos, é que a umidade vai entrar nestes conectores e vai impedir que a comunicação, ou neste caso a eletricidade, passe. Então vamos aqui assumir uma coisa: este fio vem do comando do lado da porta do condutor, ele leva os 12 volts e 30 para a porta do passageiro, mas só lá chegam 10 volts, não é? Estamos aqui a perder 2 volts e meio. Então, se se perde pelo caminho, o mais provável, pode ser também um fio com problemas, danificado, mas o mais provável e o mais comum são os terminais com corrosão. É mesmo tão simples quanto isso. Então, o que é que nós podemos fazer para aliviar esse problema? Para já, substituir estes terminais, que são bastante fáceis de encontrar. São terminais universais e podem ser recolocados nas fichas, não que são iguais a estas, mas são deste estilo, podem ser reutilizados nas fichas já existentes, ok? Entretanto, os construtores conseguiram arranjar novas tecnologias, não é? E o que é que acontece? Neste tipo de ficha, que é mais utilizada no exterior, mas também já começa a aparecer no interior dos carros, nós temos aqui bastante proteção climatérica. Por falar em proteção climatérica, não se esqueçam do vídeo que eu fiz sobre as infiltrações de água para dentro do habitáculo. Pode parecer um vídeo um pouco estranho, mas é a razão pela qual este tipo de problemas acontece. Se nós tivermos um problema em que água, por alguma razão qualquer, entra dentro do carro, entra dentro do habitáculo, as umidades que andam durante meses dentro do carro vão afetar este tipo de interligações não protegidas, este tipo de interligações não isoladas exteriormente, não entre elas, ok? Então o que acontece nestas fichas isoladas é que tanto o fio como a ficha têm proteções de água. Portanto, temos aqui uma borrachinha que, quando se insere na ficha, vai ficar selada do exterior para o interior, e a própria ficha tem também uma borrachinha que vai selar a ficha do componente elétrico ou da parte fêmea da ficha. Desta forma, o terminal elétrico é muito difícil ficar afetado por corrosão, a não ser que haja um problema no fio e que entre a umidade por dentro do fio até à ficha. Ok, então qual é que é a solução para o nosso caso aqui? Substituir, para já descobrir onde é que está a cabelagem que passa de um lado para o outro, e nós vamos ter uma cabelagem com 3 fios. E porquê 3? Lembra-se que 2 daqueles fios vão diretos do interruptor ao motor. Então sobram-nos 3. Esses 3 fios têm que vir daqui do interruptor da porta do condutor para o lado do passageiro. Vamos ter que ter uma cabelagem
isolada ou não, pode vir com mais outros fios, mas basicamente com 3 fios que passam daquele lado para este. Vamos ter com certeza uma interligação perto daquela porta e uma interligação perto desta, e provavelmente mais alguma interligação pelo meio atrás do tablier. Vou substituir então os terminais da cabelagem em questão por este tipo. Isto é universal, ok? Antigamente usava-se muito isto, ainda se usa para fazer cabelagens novas. Antes de fechar tudo, vou proteger estes fios com aquela massa de elétrica. Essa massa faz a função destas juntazinhas aqui. Em vez de ser usada aqui atrás do fio, é usada diretamente no terminal. Então, a umidade, mesmo que ande aqui à volta dos terminais, com a massa, nunca vai, ou muito dificilmente vai, oxidar tão facilmente. Como podem ver, medi aqui a voltagem de entrada e de saída da ficha que vem daqui da porta do condutor, ok? Aquele verde e azul são os fios de saída para o motor, e eu tenho, tanto na entrada como na saída da ficha, tenho a mesma voltagem, e que me diz que os terminais estão em condições. Mas o que eu vejo aqui são que os fios já foram emendados. Possivelmente o carro já teve algum sistema de alarme, qualquer coisa do género, para fechar os vidros sozinho, e muito possivelmente são os fios que estão danificados. Então, do outro lado, também fiz a mesma medição, de ver qual é que é a entrada e a saída, e realmente não chega voltagem suficiente à entrada da ficha, logo também não sai o suficiente. Então, o que me diz que o problema está de facto nas cabelagens. Como podem ver, então, temos aqui uma diferença de funcionamento do sistema. Temos ali uma saída de 12 volts e meio, vamos chamar isso, 12 volts e meio daquele interruptor até ao conector, sai do conector de facto, mas não chega aqui. Então, não chega completamente, mas também já não está a 10 volts, já está bem a tocar nos 12, já está a 11,5, vamos chamar 11,5. Então, o que é que se passa aqui? Quando vocês estão há muito tempo a subir, descer e a mexer e a tocar nas fichas e nos fios, é normal que às vezes as coisas fiquem modificadas, que o sintoma se modifique. O problema pode não ser estático, o problema pode acontecer de vez em quando, pode desaparecer, pode piorar em algumas situações. Só o facto de estar sempre constantemente a subir e a descer o mecanismo vai fazer com que ele funcione melhor. Portanto, já sabemos que nas portas em que os vidros atrás não funcionam tão frequentemente, vão ficar obrigatoriamente mais lentos. Por várias razões, já falámos sobre isso, não foi? Então aqui o que aconteceu foi que, ao mexer nas fichas e ao mexer nos fios, na posição dos fios, estou automaticamente a alterar a condutividade dos materiais. Aqui nas fichas, por exemplo, apesar de eu já ter colocado a massa dielétrica há uns anos atrás, a massa não retira a corrosão, apenas a previne. Ok? Mas o facto de eu estar a ligar, a desligar e a ligar e a pôr aqui os terminais e tudo mais, vai fazer com que os contactos elétricos se toquem melhor. É por isso que eu agora tenho aqui um pouco mais, vamos chamar 1 volt a mais do que tinha antes, de quando começámos o vídeo. Então, o que isto me garante é que tenho de facto um problema quase de certeza absoluta, só no fim de confirmar e fazer as instalações, de fios com problemas entre aquela posição e esta posição atrás do tablier. O que me vai fazer o quê? Eu vou fazer aqui uma cabelagem externa, não vai ser para este vídeo, ok? Vou fazer uma cabelagem externa para ligar esta ficha àquela, e dessa forma vou confirmar o correto funcionamento de todo o sistema. Como o carro teve alarme ou vidros elétricos automáticos, qualquer coisa instalada depois de fábrica, provavelmente é aí que está o problema. Os fios começam a ficar oxidados, provavelmente da instalação anterior, e depois a solda não pega tão bem, etc. E então, muito provavelmente são aqueles fios ali. Eu até podia trocar só os fios ali, mas já que aqui estou, não é? Faço uma cabelagem inteira e depois vejo como é que funciona. E depois informo-vos no outro vídeo como é que ficou. Portanto, já está aqui a ideia. Essa parte penso que não é assim muito interessante para vocês verem. Não há nada realmente para ver, é simplesmente cortar ali os fios, ou fazer fios novos, ou seja lá o que for, com aqueles terminais que eu mostrei, ligar ali os terminais, ligar do outro lado e fazer o teste, ok? Coincidir as cores e fazer o teste. Se ficar bom, é a cabelagem. Se não ficar, tem que ficar. Tem mesmo que ser a cabelagem, ok? Porque já confirmámos tudo o resto. Tudo o resto está a funcionar em perfeitas condições. Vamos então só fazer aqui uma limpeza rápida neste mecanismo de vidro. Já vos mostrei como é que se faz no outro elevador de vidro da minha 156. É bastante rápido, fazer uma limpezazinha, fazer uma lubrificação, voltar a montar e está feito. Aqui está o motor, o conjunto de elevador de vidro com o motor elétrico.
Ora bem, o que é que nós vamos querer ver aqui? Queremos confirmar se os componentes elétricos aqui, os terminais, estão em condições, não há corrosão, ok? E está tudo bem. Também temos que ver do lado do carro, do lado da ficha, se a ficha está em condições, se não há corrosão nos fios, se não há corrosão nos terminais, se o vedante está lá e está em condições. E também vamos ver aqui, por exemplo, temos esta capa que protege da água da chuva, que está em condições. E temos aqui este tubo aberto. E é por aqui que corre este cabo, que é um cabo helicoidal. O que acontece é que, por exemplo, dentro deste tubo azul, há uma reserva deste cabo e conforme este motor desanda, vai puxar ou empurrar este cabo que finalmente está ligado a este corredor, a este elevador aqui. Esta peça está ligada ao vidro, ok? Através daquela pontinha que vai ligar ao orifício do vidro. E desta forma, indo para baixo ou para cima, vai fazer abrir ou fechar o vidro, ok? Então, o que é que temos que fazer aqui? Simplesmente, neste caso, não recomendo fazer grandes limpezas com desengordurante. Porquê? Porque aqui dentro existem peças de plástico e peças frágeis que, com o desengordurante, podem ficar demasiado frágeis e, a partir daí, acontecer mais alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a massa velha em excesso, assim só com o pano, e depois, com uma massa de alta qualidade para plásticos e borrachas, massa sintética para plásticos e borrachas, ou que também dê para plásticos e borrachas, vou de novo colocar a massa sintética em todo este comprimento, inclusive aqui. Também posso colocar aqui dentro do tubo azul um bocadinho. Que é para depois, com o movimento na janela, na porta, ele próprio auto-lubrificar-se e fazer uma auto-limpeza, porque a nova massa tem essa capacidade. Ora, aqui no sítio onde liga ao vidro, isto já está bastante precário, portanto isto poderá partir-se a qualquer momento. Com muita pena minha, mas é assim que as coisas são. Para montar e desmontar isto do vidro é bastante simples, mas tem alguns truques. Então, quando isto está montado no vidro, ainda, nós temos esta peça que eu estou agora a montar, ok? Que vai ali àqueles dois buraquitos e está assim presa. Então nós, com uma chave fendas, tiramos ali aquela parte, fora. Tiramos isto fora também, mas não é para o chão. E depois apertamos aquelas duas patilhas desta forma e depois empurramos e isto sai do buraco do vidro. Para colocar, basta empurrar isto contra o vidro e depois no fim voltar a colocar então esta peça, sem a partir, não é? Naqueles dois orifícios, para impedir que se desentale o vidro. Não se esqueçam também que este elevador aqui, esta parte é mesmo o elevador, ok? Ele sobe e desce. Também trabalha por fora deste tubo aberto. Além do cabo trabalhar por dentro, o elevador trabalha por fora. E o que acontece com o tempo é restos de massa que ficam aqui por fora. E eu vou usar até a massa, o excesso de massa que eu estou aqui a limpar, para fazer de detergente. E funciona muito bem. Para tirar esses restos de massa antiga. Ok? E depois, aqui ou no sítio quando estiver montado, podem adicionar um pouco de massa sintética para borrachas e plásticos. E mais uma vez, porquê plásticos e borrachas? Porque o elevador é feito de plástico. A parte que toca aqui fora é feita de plástico. Não podem nunca usar lubrificantes à base de petróleo. Vão logo partir o elevador. Ele já está frágil, quanto mais assim. Ok? Então agora aqui na montagem do elevador de vidro, estou a tentar colocar o elevador no orifício do vidro e cá está. Foi só encaixar e agora encaixar também o clipe. É bastante fácil de o encaixar de forma errada, mas dessa forma não será fácil de fazer o clique final. Então se ele não estiver a entrar, se não estiver a fazer o clique é porque não estava a encaixar. Depois aqui a colocação dos plásticos e das proteções e tentar colocar as coisas todas prontas para de seguida colocar a chapa metálica. Na colocação desta chapa é necessário que as cabelagens fiquem todas colocadas no sítio certo, para depois, durante o movimento do vidro, não haver interferência entre o vidro ou o elevador de vidro e as cabelagens, para impedir aí avarias, não é? Colocar tudo como deve ser, conforme era expectável de fábrica, e também colocar o elevador preso à chapa. Essa é a parte um bocadinho mais, não digo difícil, mas mais estressante, porque temos que alinhar uma data de sistemas, temos que alinhar a própria chapa à porta, temos que alinhar o elevador de porta à chapa. O vidro não deve estar completamente para cima, de forma a que haja mais movimento, mais liberdade de movimentos para fazer os encaixes todos.
aqui a colocação da proteção climatérica e a colocação da guia do vidro. Já falei sobre isto na porta do vídeo do 156, para ser mais fácil perceber aquela função. Colocação aqui da borracha da proteção do tubo do elevador de vidro com o seu clipe para ficar fixo na sua posição e mais uma vez a finalização com a proteção climatérica, a proteção de água. E aqui a fixação com abraçadeiras de serrilha para não haver movimento. Esta proteção acústica já não está aqui a fazer praticamente nada e o facto de eu a colocar aqui é um bocado de perda de tempo, mas é o que é, ok. Enquanto ela não cair toda completamente, eu não vou tirá-la fora. Há uma das portas que já não a tem sequer, mas pronto, esta tem alguma coisa, vou deixar. Aqui a colocação da forra é bastante... portanto, tem que ter muita atenção de como a fazem e no vídeo do 156 da porta eu mostro como é que se faz. E para finalizar, podem fazer uma corrida, descendo os dois vidros e subir os dois ao mesmo tempo para ver qual deles atrasa mais. Neste caso está bastante perto daquilo que é igual um ao outro, mas está quase, está lá mesmo quase.